Olá, bom dia! Vamos para mais uma leitura do nosso livro. Deixa eu compartilhar o link, se for, né? Aí, compartilhei aqui. Senhor e Pai, venha nos abençoar, abençoa nosso momento de leitura, que nós possamos, Deus, aprender mais de Ti, da Tua Palavra, que Teu Espírito se revele a nós, em nome de Jesus, amém. Esse é o livro que nós estamos lendo. Vamos lá. O Rei dos Reis. Quando estudamos sobre governo na Bíblia, estamos olhando as funções legislativas, executivas, judiciárias e militares do governo. Estamos estudando sobre leis, autoridades locais e nacionais, relações entre países, regras de guerra e áreas de desenvolvimento comunitário relacionadas ao governo. Estamos estudando as funções e ações de juízes e reis, bem como daqueles que lhes prestam serviços em funções oficiais. Livros como Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, relatam eventos na área política que se desenvolvem em Israel. Eles documentam o que os seus líderes políticos fizeram, como eles afetaram a nação e o que Deus pensou desses eventos. Neemias, Esther e Daniel nos relatam as histórias de pessoas que procuraram servir fielmente a Deus na política. Curiosamente, tanto Neemias quanto Esther e Daniel serviram chefes políticos de reinos pagãos e idólatras. Nos dias de hoje, alguns cristãos acreditam que devemos servir somente a membros íntegros do governo. Mas as escrituras não respaldam isso. Bem polêmico, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão foram escritos principalmente e possivelmente em sua totalidade por 2 reis, Davi e Salomão. Cada um desses livros nos ensina muito além de princípios de governo e foram escritos de acordo com a perspectiva de líderes políticos, ao contrário de Isaías ou Jeremias e outros livros, que foram escritos na perspectiva dos profetas. Em meu estudo de Deuteronômio, vi que por volta de 25% do livro diz respeito a instruções e aos episódios envolvendo assuntos do governo. A passagem que usaremos como exemplo de estudo dessa área é Deuteronômio 1, do 9 ao 18. Moisés estava tentando se colocar sozinho como juiz sobre as disputas de toda a população israelita. Seu sogro lhe sugere que isso não iria funcionar e que ele precisaria incluir diferentes níveis de governo para ajudá-lo a carregar o peso de tomar decisões sobre as necessidades jurídicas da nação. Moisés, então, forma o primeiro sistema de governo de Israel. Aqui segue o relato. Deuteronômio 1, do 9 ao 18. Naquela ocasião eu lhes disse: não posso levá-lo sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe, conforme lhes prometeu. Mas como poderei levar sozinho as suas cargas e os seus problemas e as suas disputas? Escolham mais homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma de suas tribos, e os colocarei como chefes de vocês. Vocês me disseram que essa era uma boa proposta. Então convoquei os chefes das tribos, homens sábios e experientes, e os designei para chefes de 1000, para chefes de 100, para chefes de 50 e de 10, além dos oficiais para cada tribo. Naquela ocasião, ordenei aos seus juízes: atendam às demandas de seus irmãos e julguem com justiça, não só as questões entre seus compatriotas, mas também entre um israelita e um estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento. Atendam tanto pequeno como grande. Não se deixem intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Tragam-me os casos mais difíceis e eu os ouvirei. Naquela ocasião, eu lhes ordenei tudo o que deveriam fazer. Para o nosso propósito, que é o de aprender a ler e estudar a Bíblia com finalidade de extrair os princípios de Deus para cada área da sociedade, iremos nos limitar aos pontos principais do texto. Lembre-se de que as verdades bíblicas são mostradas, principalmente, na forma de histórias. Estudamos a história e o contexto, mas jamais
estaremos nas mesmas circunstâncias de Moisés e de Israel. Assim sendo, as aplicações diretas não irão necessariamente funcionar para nós. Isso é muito importante da gente entender. No entanto, os princípios são a verdade de Deus e são aplicáveis através de novas e dinâmicas maneiras, em qualquer época, em qualquer circunstância e em qualquer nação. Vamos trabalhar nessa passagem como um exemplo de extração de princípios de uma situação histórica. Isso é muito importante. A finalidade do governo. Deuteronômio 1, do 9 ao 12. Naquela ocasião, ele disse: não posso levá-los sozinho. O Senhor, o seu Deus, os fez multiplicar de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe conforme lhes prometeu. Mas como poderei levar sozinho as cargas dos seus problemas e as suas disputas? Enquanto se preparava para estruturar o primeiro governo formal de Israel, Moisés explicou para o povo qual o propósito do governo e por que Israel precisava deixar de ter a pessoa dele como único governante. Até então, Moisés havia carregado sozinho o peso da liderança, mas esse sistema não estava mais cumprindo o objetivo do governo. Qual era esse objetivo? Moisés via como a sua responsabilidade de ouvir os problemas e as disputas do povo, a fim de trazer resoluções. Moisés não argumentou que as disputas não eram importantes ou que não deveriam haver disputas. Ele não via as disputas como questões insignificantes ou como perda de tempo. Ele confirmou que elas deveriam ser ouvidas e tratadas. Mas Israel tinha crescido tanto quando estava no Egito que o sistema tribal de governá-los já não funcionava mais. Eles precisavam de um sistema mais eficaz para atender às necessidades jurídicas das pessoas. Um dos princípios fundamentais encontrados nessa passagem é o de que a finalidade principal do governo é servir a população de uma nação, proporcionando uma fonte confiável e objetiva de arbitragem e justiça. O sistema de governo foi organizado de tal forma que poderia servir às necessidades das pessoas, tanto ao pequeno como ao grande, que está lá no versículo 17. Deus viu as necessidades jurídicas do povo e viu que o sistema em vigor não mais satisfazia aquelas necessidades. Ele, então, inspirou Moisés a criar uma estrutura governamental que iria atender a essas necessidades. Deixa eu ver aqui onde eu tô. A autoridade do governo. O 1:13 diz: escolham homens sábios, criteriosos e experientes de cada uma de suas tribos e eu os colocarei como chefes de vocês. Esse é um dos versículos mais sensacionais sobre o assunto. Pense nisso. Essa nação tinha vivido em exílio por 430 anos. Durante 300 anos, eles haviam sido escravos sob total domínio do governo egípcio. A experiência que possuíam de liderança anterior a esses anos no Egito era a de governar uma família extensa de 70 pessoas, e não a de governar uma nação. Podemos deduzir que a maioria dos hebreus era de pessoas sem estudo. Eles estiveram vivendo em pobreza e certamente não havia motivo para os egípcios usarem seus orçamentos nacional para educar os seus escravos. Agora eles ainda se encontravam no deserto, exilados numa terra de ninguém, sem possuir bens tangíveis, a não ser que o que conseguiram carregar nas costas. Moisés era um homem de Deus, um homem que falava com Deus face a face. Deus estava dando a Moisés instruções detalhadas sobre como guiar Israel em direção à liberdade. Ele tinha dado uma tremenda autoridade a Moisés, ao cumprir tudo o que falou por intermédio dele. Se existiu alguém que teve uma linha direta de comunicação com Deus, esse alguém foi Moisés. Sem sombra de dúvidas, né? Quando ele formou o governo de Israel, quais foram as instruções que Deus lhe deu? Escolham homens sábios, criteriosos e experientes, a quem foi dado o privilégio de escolher os líderes. Moisés? A Arão e Miriam? Não, ao povo de Israel. A primeira coisa que Deus fez através de Moisés ao estabelecer um governo foi dar ao povo o direito e a autoridade de escolher. Que Deus maravilhoso! Com todo o seu infinito conhecimento e sabedoria, ele não impôs a sua vontade. Ele poderia ter dito a Moisés: escolha alguns homens sábios e experientes que eu coloque sobre Israel, e eu os coloque sobre Israel. Esse teria sido o modelo mais próximo aos que tinham presenciado no Egito, né? Esse teria sido o sistema mais parecido com o sistema das nações tribais que existiam ao seu redor. Mas Deus fez algo tão radical, tão perigoso,
tão não desse mundo que ainda hoje lutamos para abraçar esse princípio. Ele deu ao povo de Israel o direito de escolher os seus líderes políticos. Então, podemos dizer que um segundo princípio de governo é que Deus dá autoridade do governo ao povo. Deus decretou por lei e delegou ao povo o direito e a responsabilidade de escolher quem iria governá-los. Ele instituiu uma linha de autoridade de baixo para cima em oposição a uma linha de autoridade de cima para baixo dos faraós egípcios. Ele deu poder ao povo. Muitas pessoas hoje, dentro e fora dos ciclos cristãos, acreditam que o importante é dizer ao povo o que fazer. Com frequência, deduzimos que o povo não tem a experiência, a educação e a compreensão de assuntos importantes para que possam fazer a escolha certa. Bom dia, Bianca. Com certeza, seria melhor iniciá-los gradualmente e educá-los no processo da responsabilidade. Mas Deus começou o processo de discipular Israel em uma nova condição de liberdade, dando a eles a responsabilidade de escolher quem iria liderá-los. A história de Israel sustenta esse princípio. Eles foram governados por juízes durante 470 anos. Porém, o povo que observava as nações que existiam à sua volta, viu que essas nações possuíam reis e gostou da ideia. Israel teve alguns bons juízes, mas teve alguns verdadeiros fracassos. O maior deles certamente foi o famoso Sansão. Decidiram por fim que queriam um rei e foram falar com Samuel, o profeta da nação. Samuel buscou a Deus e ele lhe deu uma resposta bem clara. Ele não queria que Israel tivesse um rei e lhes deu uma vasta lista de razões, mas o povo persistiu. Queriam um rei. Deus cedeu e disse a Samuel que eles podiam escolher o que queriam. Pense nisso. Deus lhes deu um rei que ele não queria, porque fora isso, o que eles escolheram. Um rei não seria a melhor escolha, mas era isso que eles, como nação, tinham decidido. Deus havia dado ao povo a autoridade de escolher seus líderes políticos. Mesmo depois de ter revelado claramente a sua preferência, ele se manteve fiel ao princípio. É incrível isso, né? Israel decidira ter um rei. Deus então ajudou-os a escolher um rei. Perceba, Deus, além de se manter fiel ao princípio, também abençoou os reis que Israel escolheu. Saul, Davi e Salomão foram todos usados poderosamente por Deus, mas ainda representavam um sistema de governo que ele não queria. Talvez você esteja pensando, mas não foram, na verdade, os profetas que escolheram os reis? Acompanhe comigo este processo fascinante. Sim, Deus usou os profetas para indicar o líder que ele achava que iria servir melhor aos interesses de Israel, conforme a direção dele. Os profetas ungiam esses líderes, oravam e profetizavam sobre eles. Porém, não encontramos nenhum rei em Israel que tenha sido coroado até que fossem ouvidas palavras como toda Israel se juntou e coroaram tal pessoa como rei. Depois do povo ter feito sua escolha, só então o rei reconhecia sua autoridade. Você já tinha se atentado a esse detalhe? Esse princípio da autoridade do povo para escolher seus líderes políticos é testado na vida de Davi. Quando Saul morre, o reino de Israel estava dividido com relação a quem deveria ser o próximo rei. A casa de Judá tinha escolhido Davi, rival de Saul, que já tinha sido ungido para ser rei sobre Israel, pelo profeta Samuel. Mas Saul tinha um filho, Isbosete, e o restante de Israel o escolheu como rei. 2 líderes dos grupos de ataque de Isbosete decidiram que Davi deveria tanto ser o rei de Israel como de Judá. Eles assassinaram Isbosete e levaram sua cabeça a Davi, que, ao invés de aceitar o convite para ser rei, ordena que esses sejam executados pelo assassinato que cometeram. E permaneceu em Hebrom até que todas as tribos de Israel viessem a ele e pedissem que ele fosse rei, porque ele tinha estudado os livros de Moisés e entendia que Deus tinha dado ao povo a autoridade da escolha dos líderes políticos. Devemos nos perguntar, qual o motivo de Deus ter estabelecido um sistema de governo onde a autoridade fosse do povo? Não seria melhor para o povo se um Deus amoroso e bondoso lhes dissesse quem é melhor para eles?
Evidentemente não. Esse é um assunto muito complexo para ser abordado por completo nessa edição introdutória, mas parece que o discipulado de uma nação, assim como de um indivíduo, é vinculado ao processo de aprendizagem de causa e efeito, ao se experimentar as bênçãos ou maldições que deveriam automaticamente que derivam, automaticamente de nossas escolhas. Em outras palavras, Deus considerava que era mais importante para Israel aprender a fazer suas próprias escolhas, mesmo que essas escolhas não fossem perfeitas e eles tivessem de aprender com as consequências. Pensar assim tem grandes implicações, mas vamos esperar para abordar isso em um estudo futuro. É incrível, não é? O que é abordado nesse dia sobre governo nesse livro. Você já tinha parado para pensar dessa forma, como foi que Deus, ele nos deu o direito de escolha, a educação de Deus, ela é por consequências, né? E é incrível, é funcional, a gente pode trazer isso para várias áreas da nossa vida, com a educação dos filhos, com a nossa própria educação, e também entender mais sobre o governo com essa perspectiva, a gente também aprende mais sobre Deus, sobre o caráter dele, como ele é fiel àquilo que ele estabelece, ele não vai contra, independente das circunstâncias, e como ele é perfeito, que ele é tão poderoso e soberano, mas ele nos dá direitos de escolhas e isso é maravilhoso. Eu me empolgo, acho fascinante cada vez mais ir conhecendo Deus, o caráter dele e como ele é de fato. Eu espero que a nossa leitura hoje edifique a sua vida, espero que você fique aí pensando na complexidade do assunto que ela trouxe aí do governo e nós continuamos mais, tá bem?